Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 4º domingo da Páscoa, conhecido também como o Domingo do Bom Pastor, porque a liturgia da palavra, sobretudo o Evangelho, faz com que nos lembremos da figura de Jesus como bom pastor. E sempre no 4º domingo da Páscoa celebramos essa memória do bom pastor, nosso Senhor Jesus. Nós estamos celebrando o ano B litúrgico, mas seja no ano A, no ano B ou no ano C, sempre escutamos alguns versículos no Evangelho que fala sobre a figura do bom pastor. E Jesus nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus aqui se refere à sua morte na cruz. Ele dá a vida, ou seja, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, e essa foi a missão de nosso Senhor. Na verdade, não foi em última instância alguém que tirou a vida de Jesus, mas ele a deu livremente. Ele nos falou isso no Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Tenho o poder de recebê-la novamente. Jesus aqui fala da sua ressurreição. Ele dá a vida, e dando a sua vida terrena, vence a morte. E com a ressurreição, toma a vida de volta, a vida eterna, a vida gloriosa no seu corpo ressuscitado. Meus irmãos, e aqui nós entendemos a bondade do bom pastor. O bom pastor que carrega as ovelhas no seu ombro. Nós vemos essa imagem do bom pastor, o Cristo carregando uma ovelha no seu ombro. Ou seja, o Cristo que paga os nossos pecados, que nos resgata da vida de pecado, da morte. Ele que nos dá a vida com V maiúsculo, a vida eterna. O bom pastor dá a vida, meus irmãos. E veja, se Jesus dá a sua vida por nós, nós devemos nos portar como ovelhas. A ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha obedece o pastor. Jesus nos diz no Evangelho: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas me conhecem. E essa palavra aqui, conhecer, no sentido bíblico, é muito mais do que um sentido meramente intelectual, de conhecimento intelectual, mas significa amar. Eu amo as minhas ovelhas de Jesus, e as minhas ovelhas me amam. Veja, meus irmãos, para que sejamos verdadeiramente ovelhas de nosso Senhor Jesus, é necessário que o amemos. E amar Jesus significa, em primeiro lugar, obedecê-lo, seguir os seus mandamentos. Jesus nos diz no Evangelho: quem me ama, segue os mandamentos, obedece os mandamentos, ouve a minha voz. Estar pronto a ouvir a voz de Jesus, a obedecê-lo, significa amar, porque devemos amar com obras. Isto é, devemos amar obedecendo a Deus, fazendo aquilo
que agrada a Deus. Hoje nós queremos meditar na novena o tema que o Papa Francisco nos traz na sua carta sobre o ano de São José, Patris Corde, com um coração de pai. E o tema de hoje, o Papa Francisco fala sobre São José, o pai na obediência. São José, um homem obediente. Nós vamos rezar daqui a pouco na novena que vamos fazer e na ladainha de São José obedientíssimo. São José, meus irmãos, era um homem da virtude da obediência. E por quê? São José, quando soube que a Virgem Maria estava grávida, ficou perplexo diante daquela situação, porque sabia que a Virgem Maria era santa, era pura, era imaculada, mas não sabia explicar o porquê da gravidez da Virgem Maria. E por isso sabemos que José permaneceu em silêncio. E assim como Deus falou a muitos no Antigo Testamento através de sonhos, não foi diferente com São José, um homem de Deus. Um anjo então aparece a José por meio de um sonho e revela a José que a sua esposa concebeu um filho por obra do Espírito Santo. E diz a José: José, não tema em receber Maria por esposa. Tu darás o nome do filho de Maria, de Jesus, o filho que ela traz no seu ventre. E ali Deus revela o seu querer. Isto é, José deveria ser o pai adotivo de Jesus, o pai verdadeiro de Jesus. E o que José faz? Imediatamente após esse anúncio do anjo, vai ao encontro de Maria e recebe Maria por sua esposa. José não questiona Deus. José não diz: mas como? Mas espera aí, como é que é esse negócio? Não. José obedece. José se inclina diante da vontade de Deus e vai. Logo após, José tem outra revelação, dizendo o anjo para José: José, Herodes quer matar o menino, pega a sua esposa e foge para o Egito. O que José faz? Espera aí, vou sentar aqui, vou pensar, não sei se isso é verdade, não sei se o anjo foi mesmo, apareceu para mim, será que é Deus mesmo que está falando? Né? Não, mas não vou fazer. Não, imediatamente José pega Maria e foge para o Egito. Estando então no Egito, nós sabemos, José e a Virgem Maria vão até Belém e ali Maria dá a luz a Jesus. E depois o anjo aparece de novo a José e diz: volta para Jerusalém. José imediatamente vai. E no meio do caminho, José percebe que voltar a Jerusalém pode ser perigoso e recebe outra notícia do anjo para que ele vá para Nazaré. E o que José faz? Vai para Nazaré. Não pensem que José não se angustiou diante dessas situações. Não pense que José não teve medo, mas ele foi obediente. José
obedientíssimo. Meus irmãos, e obedecer significa também amar. Amar com obras, se inclinar à vontade de Deus, e assim foi a vida de José. Devemos pedir, por intercessão de José, a graça de sermos obedientes. Obedecer à voz de Deus, que nos fala em primeiro lugar através dos mandamentos. Obedecer à voz de Deus, que nos fala através daquilo que a igreja nos ensina. Obedecer à voz de Deus, através daquilo que o sacerdote ensina. Obedecer a Deus, assim como fez José. E portanto, meus irmãos, a obediência deve ser como uma troca de amor. Por que obedeço a Deus? Porque Deus me ama. Porque Jesus é o bom pastor que deu a vida por mim, que dá a vida por mim, e por isso devo obedecer. São Felipe Neri dizia que a obediência é o caminho mais reto para Deus. Mais reto. Ninguém pode alcançar a santidade se não for obediente. Ninguém pode alcançar a santidade se não tiver essa virtude, a virtude da obediência, que muitas vezes teremos de praticá-la mesmo que não concordemos. O virtuoso é aquele que obedece mesmo quando não concorda. Isso não significa obedecer a algo que é errado. Não. Significa obedecer aquilo que é certo, mas que me contraria. Que me contraria. Muitas vezes o pai diz ao filho: olha, você não pode fazer isso. Aquilo contraria o filho. Mas se o filho tem a virtude da obediência, vai se inclinar à vontade do pai, vai se inclinar à vontade da mãe e vai obedecer. E vai obedecer. E como se faz necessário que os pais saibam dizer não aos filhos? Porque de alguma forma os pais também são pastores de seus filhos e devem conduzir os seus filhos a Deus. E dizer não é amar. Um pai e uma mãe que nunca diz não aos seus filhos não amam seus filhos. Não ama. Porque não quer perder tempo com os seus filhos na educação, porque tem medo de não serem amados pelos filhos. Mas antes do amor é necessário o respeito. Quando os pais alcançarem o respeito de seus filhos, aí sim os filhos terão a oportunidade, os pais terão a oportunidade verdadeiramente de serem amados pelos seus filhos. Veja, obedecer, meus irmãos, significa de fato se inclinar à vontade daquele que cuida, que está acima de nós. O aluno que obedece o professor, o empregado que obedece o seu patrão, o cidadão que obedece aquele que governa. E Deus é muito claro quando nos ensina através da sua palavra que até mesmo aqueles que têm o poder civil, ou seja, esse poder também é dado por Deus. E se nos pedem algo que não vai contra a nossa fé, que não vai contra a nossa moral, nós devemos obedecer.
a obediência é uma virtude que nos leva ao céu. E depois, meus irmãos, ninguém poderá conduzir alguém, ninguém poderá mandar em alguém se não souber antes obedecer. Se não souber antes obedecer. Aquele que sabe conduzir alguém com autoridade e não autoritarismo é alguém que também sabe obedecer. Por isso, peçamos essa graça hoje, por intermédio de São José. Nesse dia do Bom Pastor, que devemos nos lembrar, sobretudo, do Santo Padre, o Papa Francisco, ele que é o pastor maior da nossa igreja, ele que é o vigário de Cristo, segundo Santa Catarina de Sena, o doce Cristo na terra, rezar muito pelo Santo Padre, para que ele conduza esse grande rebanho que é a Igreja Católica, como um só pastor, e que seja assim um só rebanho, um rebanho uno, como deve ser a Igreja Católica. Rezar pelo nosso arcebispo Dom José, que é bispo dessa arquidiocese, que é o nosso pastor direto, e devemos rezar por ele. E hoje queremos oferecer essa Santa Missa, sobretudo, em especial também por ele, e rezar por todos os sacerdotes, por todos os padres, para que sejam bons pastores, para que, a exemplo de nosso Senhor Jesus, saibam também dar a vida. Não pensem em si mesmo, mas no bem de suas ovelhas, na salvação de suas ovelhas. Que não sejam mercenários, que não se deixem levar pelo egoísmo, que não fujam diante do lobo, que não tenham medo de dizer a verdade da doutrina, mesmo que possa doer, mesmo que possa até mesmo escandalizar. Que sejam bons pastores, acolhedores, aqueles que compreendem, que perdoam, que sejam misericordiosos. Rezemos, meus irmãos, pelos pastores, para que também, exemplo de São José, sejam obedientes em primeiro lugar a Jesus e vivam o seu ministério com amor e dedicação. E peçamos também a todos nós, cada um no seu estágio de vida, pais, mães, avós, professores, catequistas, seja como for, que também sejamos bons pastores, que cuidemos das ovelhas que Cristo nos entregou, para que a conduzamos ao céu. Nós temos responsabilidade, todos nós, por algumas ovelhas, por algumas almas, e Deus nos entregou para que possamos entregar essas ovelhas ao bom pastor, a Jesus nosso Senhor. Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.